um artifício de prestidigitador, quer dizer, um cara que fica enrolando os trouxas numa pracinha, fazendo, olha que está nós e tal, porque isso é tão evidente, ou supostamente tão evidente para todos nós, o que é uma casa, o que é uma calçada, né? E nós procuramos evidenciar esse sistema e como ele se combinava de uma maneira absolutamente fantástica naquelas ruas daquele bairro, por oposição ao seu despojamento da vida ativa à Selva de Pedra. Mas não se equivoque, uma vez o projeto reificado, ele começa então a ser manipulado, né? Façonné, como diz os franceses, né? E a Selva de Pedra, quando nós estudávamos, já apresentava essa possibilidade de reinvenção do próprio projeto, para horror, talvez, dos seus conceptores. Marcos Conder Neto nunca imaginou que ele ia ser barrado entrando numa rua da Selva de Pedra, mas disse para mim que ele nunca pensou que ele ia bolar aquele sistema todo, 13 andares sob pilotis, com praças públicas, com ruas terminando em cul-de-sac, que ele um dia iria ser barrado. Eu falei, mas como assim? É claro que não é possível que você não pensasse que já estava fazendo um condomínio fechado, porque qualquer pessoa que passa ali do lado acha que é um condomínio fechado. E ele ficou horrorizado. Quer dizer, ele não podia derivar da própria concepção do projeto dele as consequências em relação aos seus usuários. Por quê? Porque ele disse com todas as letras e mais de uma vez, ele está vivo, eu jamais pensei em gente, nunca perguntei nada a nenhuma associação de moradores, eu nunca achei isso necessário. Então o projeto, não sou eu que estou dizendo, ele disse, está gravado e filmado, né? Inclusive disse para o Gabriel, o Gabriel que entrevistou e seguiu ele numa visita com vários turistas japoneses até o monumento dos pracinhas, que é da autoria dele, ele concebeu também, né? Ele é um grande arquiteto, e lá ele não passou uma primeira e continuou a dizer para o Gabriel que não gostava do Carlos Nelson, que o Carlos Nelson tinha criticado ele de uma maneira muito grosseira durante um debate ali. Eu fiquei, deu vontade de rir, eu disse, mas bem merecido, e o Carlos Nelson deve ter descido sarrafo nele. Por quê? Porque o projeto ao qual Augusto Ivan se referia na renovação urbana do Catumbi não era só uma consequência do projeto do Marcos Conder Neto, que era para construir com o dinheiro da Selva de Pedra apartamentos para baixa renda, renda média, no Catumbi, prédio de 4, 6 andares no máximo, né? Com o dinheiro da venda das 40 glebas da Selva de Pedra, que vocês sabem, foi construída sobre os escombros da antiga favela da Praia do Pinto. É isso? Bom, então, esse projeto, por sua vez, o do Marcos Conder Neto, essa visão dele para a Cidade Nova, era a mesma de Doxíades. Ou seja, o Carlos Nelson, quando ligou para Augusto Ivan e disse para Augusto Ivan, está escrito aqui, isso é verdade, que ele devia ir conversar com as pessoas que estavam trabalhando no Catumbi, é porque Carlos Nelson sabia que o desdobramento que estava sendo feito para a Cidade Nova derivava não só do projeto do Marcos Conder Neto, mas do plano Doxíades. Então ele favoreceu esse encontro, um encontro acalorado, vocês podem imaginar, e que obviamente o projeto não foi à frente, também já era um monte de escombros, e esses moradores, agora falamos muito da gente, né? Vamos falar dos moradores. Os moradores, gente, na Alemanha não havia um movimento, em Berlim começou a haver, né? O Karl Klüpski, que está em epígrafe no livro de Carlos Nelson, numa fala de 1978, no IBAN, mas que o IBAN não tem memória,
O IBAN não tem registro da passagem desse arquiteto urbanista alemão que veio trazido pelo consulado da Alemanha e oferecido de graça às instituições, entre elas o IBAN. Então, Carlo Nelson recebeu o currículo do alemão, pediu a Arno, alemão, para ler. Arno explicou para o Carlo Nelson o que o cara fazia. Ele fazia o que nós conhecemos em inglês como advocacy planning. Isso que Robert Goodman vai fazer, né? Isso que nós todos passamos de algum modo, esses arquitetos brasileiros, a fazerem, a fazer. Então, esse Karl Klüpski vai no IBAN, faz 5 noites de conferências, com o auditório cheio, não há um registro do IBAN para a passagem dele por lá. Laizinha chegou a me perguntar, você tem certeza que foi no IBAN? Absoluta, porque a Arno fez a tradução simultânea. E uma das condições para a Arno fazer a tradução simultânea da conferência, ele propôs ao IBAN que ele ficasse pelo menos uma semana andando com o alemão para lá e para cá, para conversar, levar ele para ver os lugares, para ele poder se familiarizar com, embora ele é um falante nativo também, bilíngue, ele pudesse entender qual era a cabeça do alemão, né? Então, esse bairro teve uma mobilização, ele se mobilizou de tal modo inventivo, né? Como se tivesse lido O Público e Seus Problemas, de John Dewey, né? Como se tivesse lido as teorias do social drama, né? Da mobilização, da constituição de um problema público. Não leram nada disso. Eles eram os atores fundamentais. Eles criaram um jornal, o Catumbi, jornal dezenas de números. Criaram praças da noite para o dia, no lugar onde as casas eram demolidas. A casa era demolida agora, crianças, mulheres, todo mundo para lá e faziam uma pracinha com planta, com tudo, e tiravam fotografias orgulhosos, né? Tinham feito uma praça. Quer dizer, esse apego ao lugar, esse investimento amoroso no lugar, simbólico, né? Isso também foi fantástico, porque, obviamente, nem todo mundo que morava no Catumbi está nesse hardcore do movimento social, né? Essas pessoas que estavam ali nesse hardcore do movimento social, eles tinham interesses. Não, interesse, professor, mas a palavra interesse, interesse. Eles estavam em média res, eles estavam envolvidos nas coisas, e por isso eles se mobilizavam. Eles não estavam lá para fazer campanha política, eles estavam tocados, né? Afetados por um processo de renovação urbana que eles começaram a ver otimisticamente, a construção de um túnel, não é? Que morreu muita gente naquele túnel, com explosões e tudo, tem lá monumentos para o pessoal que morreu, engenheiros, italianos, não morreram naquele túnel ali. Por isso o nome Santa Bárbara. Por isso o nome Santa Bárbara, que é o negócio da pedra, né? Santa Bárbara, negócio de cultos afro-brasileiros, aquele negócio, né? E o quadro da Djanira, né? O Darcy Ribeiro depois levou, que tinha um quadro enorme, né? A Djanira pintou exatamente falando desse acidente terrível. Esse bairro hoje nós dizíamos que era um bairro multiétnico, só que ninguém falava de multiétnico naquela época. Quem estudava negócio de etnicidade era antropólogo, estudava índio, né? Era Roberto Cardoso, envolvido com problemas de etnicidade, conflito interétnico, fricção interétnica, que é o termo que o Roberto Cardoso vai usar a partir da leitura de Georges Ballandier, sobretudo prefácio à Sociologia de la Franque Noire, né? Então, esse bairro deu uma lição sobre a cidade invejável. Na França não tinha nenhum movimento desse, gente. A Associação de Moradores, que depois eu fui estudar, em 2000, La Belle Villeuse, é da década dos anos 80, 90. Não há nada semelhante em termos de movimento, quer dizer, pelo menos que eu saiba, de movimento social urbano. O Castelo morou em Belleville, né? Escreve no primeiro volume algumas referências, mas ninguém falaria
que o Catumbi é um bairro multiétnico, mas era, né? De muitas nacionalidades. Um bairro de, como eu disse, Silvio Cataldo, Ítalo Brescia, de italianos, de Brescia, de Cosenza, né? De várias regiões da Itália, de armênios, de espanhóis, de portugueses do continente e portugueses dos Açores, separatistas, que fazem a festa do Divino Espírito Santo. Não é? Então, além dos moradores de outras nacionalidades, não é? Que existiam também ali, era um bairro dormitório para muita gente, mas um bairro residencial. Tinha um morador que... Não, vocês precisam também recordar que o Catumbi está de cara para o gol, ele está em frente à área portuária. Ele era um bairro que nós hoje podemos chamar de um bairro de acolhimento do recém-chegado. E há muitos relatos do italiano que chegava com a mala, com aquela carta dizendo que ele ia trabalhar, que ele ia, atravessava aquilo tudo a pé para chegar no Catumbi, né? E ver lá os paisanos, né? Ficar com eles. Então, era um bairro muito interessante, porque reproduzia um modo de habitar a cidade, que depois, com a modernização, com esses processos de urbanização modernista, foram se desembutindo. Então, morar bem é morar mais. Morar mais é você separar as funções, né? Eu não vou explicar isso para vocês, isso são de arquitetura e urbanismo. Então, essa especialização das funções, ela tem um equivalente em termos da espacialização dessas funções. E como numa máquina, não é à toa que Le Corbusier, que você que conhece a cidade dele, viu tudo lá, depois você conta, porque é uma coisa incrível, né? Tudo de vidro. Ela foi à aldeia de Corbusier, na Suíça. Ele dizia que a cidade é uma máquina de morar, né? Uma máquina de morar, no sentido de que, obviamente, numa máquina, tudo aquilo que impede o bom funcionamento de um dos seus componentes deve ser eliminado, é uma gordura. Tem que tirar isso, quer dizer, morar e trabalhar no mesmo lugar não dá certo, compreende? Quer dizer, o armazém São José é uma monstruosidade, porque ele tem um botequim que é um lugar de estar dos homens. É um lugar que você tem os rituais, né, dessa sociabilidade masculina, de um oferecer a cerveja para o outro, o traçado ninguém oferece para o outro, né? Você toma no mesmo copo da cerveja, né? Fica muito bonito lá no sul da França, que Lévi-Strauss escreve no 5º capítulo, Estruturas Elementares do Parentesco, a troca de vinho no sul da França, que você não deve beber do seu próprio vinho, você oferece ao outro. Mas aqui é um bando de pinguço. Está todo mundo no botequim, não tem ao sul da França. Aqui é um monte de desregrados, desvalidos, como o meu amigo Luiz Antônio Machado da Silva, quando ele vai fazer a análise do significado do botequim, começa a chamar a atenção do problema dessa frequentação, dessa sociabilidade, nesses espaços públicos que têm dono, né? Então, esse lugar combinava um armazém, em lugar de vender bala para criança, um monte de pinguço. Então, é uma coisa estranha, do ponto de vista, hoje, da lógica de uma lanchonete, uma lógica de um drugstore, sei lá como é que é o nome disso, mas enfim. E as casas eram também de estrutura compósita. Elas eram casas, mas também era uma casa de negócio, era uma lavanderia, outra o outro era um cabeleireiro, enfim, você tinha uma multiplicidade de usos que fazia com que essas categorias, se fossem usadas rigidamente, público, privado, dentro e fora, elas não funcionavam, elas não podiam funcionar. Então, eu e Ano, nós fizemos essa estruturação toda, em termos das categorias casa, rua, público, privado, público, botamos atrás da porta do escritório dele, lá na Rua Maria Angélica, e aquilo não funcionava. Não funcionava porque você tinha uma casa que era apropriada publicamente e uma rua que era apropriada de forma particularizada, né? A gente falava de apropriação privada, isso era um erro nosso. Não era uma apropriação privada, porque a noção de privado está associada a uma dimensão jurídica que não é o caso das apropriações particularizadas de uma calçada, não tinha propriedade, né? Era um exercício, e essas atividades,
elas por si só também elas não diziam nada. Os espaços também por si só não diziam nada. Então era necessário combinar espaços, valores e atividades. Então era preciso, para além de uma gramática muito desencarnada dessas práticas, colocá-las em movimento, trazê-las para uma sintaxe. E essa sintaxe, obviamente, nos levava à consideração de que você só pode apreender o significado dessas categorias contextualmente. Então, era preciso colocar sob observação essas práticas para, a partir daí, então, submeter o nativo, entre aspas, a essa fórmula, né, de conversação. Por exemplo, o cara dizia assim, o morador dizia assim, quando chegava na rua Emília Guimarães, em frente ao Bodequim, dizia assim, aqui eu estou em casa. E eu me comportava como um marciano, em casa? Não, mas a sua casa é lá. Não, mas aí, não, aqui é como se fosse minha casa. Então eu obrigava, às vezes inclusive com certa energia, o usuário, o morador, a explicitar aquilo que está implícito. É difícil para ele, é difícil para mim, o antropólogo, é difícil para qualquer um de nós explicitar aquele conjunto de elementos que estão implícitos nas nossas práticas. Como é a relação do cemitério? Ah, sim. Bom, o cemitério também notabiliza o bairro, né? Que é o primeiro cemitério a céu aberto do Rio de Janeiro. É um cemitério que era fechado. A Rua Vanerve foi aberta por Tenório Cavalcante, uma capa dele é metralhadora, derrubando o muro, para as pessoas terem acesso à Mineira. Também é uma coisa... Então, o cemitério é um excelente lugar para você exercitar a observação, porque, como dizia um velho amigo de Belleville, já falecido, Monsieur Edouard Février, que os antropólogos diziam que Belleville era um village. E ele dizia assim, Melo, isso aqui não é uma aldeia. Francês, parisiense. Numa aldeia tem um cemitério, não tem? Tem. Você já foi ao cemitério de Belleville? Isso não, você vai lá ver quem é que está enterrado lá. Isso aqui é um bairro de passagem, Melo. Era um nativo que jamais incorporou essa visão romantizada de que o bairro, aquela coisa... Não, ele não tem ninguém que nasceu aqui, rapaz. Isso aqui é um bairro de passagem. Então, do ponto de vista do Catumbi, uma coisa, só para dar um exemplo, uma coisa fantástica. Bom, primeiro que o cemitério do Catumbi está naqueles 2 volumes maravilhosos de um dos parentes da Alice do Prado Valadares, que é o Clarivaldo Prado Valadares, sobre a arte nos cemitérios brasileiros, em que o cemitério do Catumbi apresenta estruturas e esculturas magníficas, que entraram para a história, não é brasileira só não, da arte nos cemitérios. Mas eu vou dar um exemplo concreto. Nossa colega, hoje professora do Departamento de Antropologia, a professora Miriam, ela foi estudar os ciganos do Catumbi. E um dia resolveu dar um passeio no cemitério. Coisa meio lúgubre, né? Mas nesse passeio do cemitério, ela demonstrou interesse, não tinha o que falar, porque ficou sendo seguida por um cara do cemitério, onde é que estavam os ciganos. Então, esse coveiro, né, para simplificar a história, levou ela aos túmulos dos ciganos, que obviamente não tem nome leste europeu, são nomes portugueses. Então, todos eles têm uma fotografia, né? Ele foi então fazendo um parcours commenté no cemitério, em francês, sempre é mais bonito. Se disser percurso comentado, não é bom. Então, uma visita guiada também não é bom. Agora, parcours commenté é uma coisa que... Então, ele fez esse percurso com Miriam, e Miriam começou então a trazer um material importante sobre a relação dos moradores do bairro com o cemitério do seu bairro, né? Muita gente, inclusive, que morreu morando fora do bairro, já tinham deixado de morar no bairro, quando morreram foram ser enterrados no próprio bairro, né? Então, o que eu posso te responder, até onde vai meu conhecimento sobre o cemitério do bairro em relação à pesquisa, é que ele era um lugar onde estão enterrados moradores do bairro. Diferentemente do cemitério de Belleville, no 20e arrondissement de Paris,
onde você conta nos dedos da mão de Lula, os que sobraram, as pessoas que foram nascidas e criadas em Belleville, que é um bairro de passagem. Então o Catumbi não se configurava, desse ponto de vista, como um bairro de passagem. Ele é um bairro de aquerenciamento desses grupos. E esse aquerenciamento significa dizer que, além de que, eu vou encerrar, que morar, habitar, cultuar, cultivar, são formas da ação, são verbos. Cultivar, morar, habitar, cultuar, são formas de ação. Mas é uma ação que supõe um investimento amoroso. Então, dificilmente, nos livros de antropologia, ou mesmo nos dicionários, a etimologia de cultura apresenta uma outra pequena palavra que faz toda a diferença para nós antropólogos, para vocês, arquitetos e urbanistas, que é a noção de díligo. Díligo, em latim, quer dizer amor. É possível haver hábito sem díligo? É possível habitar, morar, cultuar, cultivar sem um investimento amoroso, sem o assíduo e escrupuloso sacerdócio de uma atividade? Então, isto é o apego ao lugar. E como o lugar antecede, ele precede ontologicamente a noção de espaço, há um momento que a noção de espaço, ela precisa ser, também ela, qualificada. Frequentemente, no meu caso, no caso do trabalho que nós realizamos juntos, nós estamos falando de um sistema de lugares. Nós estamos evidenciando um sistema de lugares. Que a noção de espaço, uma noção mais recente, tardia no pensamento grego, vai então conformar. Mas na realidade nós estamos falando de topos, nós estamos falando de lugar. E o lugar precede ontologicamente a noção de espaço. O capital não quer saber de topos, o capital não quer saber de lugar, de apego a lugar nenhum. Há nenhuma velhinha que mora ali, que tem uma árvore. O capital não quer saber disso. O capital precisa de um espaço. Quanto mais homogêneo esse espaço for, para eu poder edificar, desenhar, melhor. Então, esse confronto ao qual o Felipe se referiu, é que no meio do caminho tinha um bairro, que foi a brincadeira que eu fiz, usando a poema de Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha um bairro. E esse projeto se deparou com um monte de gente morando num sistema, do ponto de vista, como chamou a atenção Vinícius também, Soraya, degradado, o sistema construído degradado, como se a esse sistema construído degradado correspondesse também um certo primitivismo das ideias ou do ânimos desses seus moradores. Assim como aos machados de pedra australianos, como chama a atenção Lévi-Strauss, não correspondiam essas idades, esses pensamentos tão rústicos. Os australianos revelaram um sistema da maior complexidade em termos de parentesco, não é isso? Desafiando os computadores, inclusive. Também os moradores, eles foram como é que é? Subjugado? Quando você faz pouco do morador. Subestimados, né? Esse urbanismo, esse executivo da prefeitura subestimou a capacidade de se indignar desses moradores e da capacidade deles se mobilizarem em torno de um repertório de figuras do direito, inclusive, né? E de um repertório sobre a cidade que, obviamente, foi aguçado ao longo do conflito, né? Quer dizer, o conflito ensinou esses moradores o que era a cidade, ensinou como considerar a cidade.
e ensinou os antropólogos também a apreciar mais detidamente esse conjunto de ruas e o seu caso de controle, que era a selva de pedra. Quer dizer, cada um de nós, no trabalho de campo, aprende coisas também. Eu aprendi algumas coisas que remontavam também à minha experiência de garoto. Por exemplo, sobre botequim. Eu descobri, fazendo o trabalho do Catumbi, que a minha visão sobre o Catumbi, botequim, era basicamente uma visão feminina. Era uma visão doméstica, de censura do lugar, dos homens naquele lugar. Os homens que estão naquele lugar estão gastando o dinheiro, o leite das crianças, aposto que está falando de mim lá. Né? Há uma concorrência entre a domesticidade e o lugar controlado da casa, por oposição a esse lugar público que tem dono, são os botequins. Eu não diria, vocês podem estar até imaginando, o professor está delirando, que ele está pensando que o botequim é uma espécie de agorá, né? Seria apropriado, né? Porque agorá é a acentuação da palavra grega, porque obviamente é masculino, né? Não é a ágora, isso é um acento em francês, e a mulher não tinha lugar na ágora, ou no agorá. Assim como o lugar de crianças e mulheres no botequim é sempre problemático. Eu sempre me lembrei das idas que eu ia ao botequim procurar meu pai, e que minha mãe mandava ir lá, vai lá buscar não sei o quê. Eu ia genuinamente, meu pai sabia que ela estava mandando eu lá para olhar o que ele estava fazendo, óbvio. E quando eu chegava no botequim, eu vi isso no Catumbi. Me pegavam no colo e botavam assim em cima do balcão e diziam assim: ô Toninho, apelido do meu pai, e aí, você que é filho dele ou ele que é seu pai? Aí eu não sabia como responder. Bota uma guaraná pro garoto. Eu botava um guaraná, aí eu tomava aquela guaraná, aí já vai tudo bem, agora tchau, hein? Aí eu cispava dali. É como se os homens me dissessem: olha, um dia você vai poder estar plenamente conosco, mas agora ainda não é a hora. E você não sabe nem, você não compreende nem o que é uma relação jocosa. É como se eles dissessem para mim: você não compreende um joke. Você que é filho dele ou ele que é seu pai? Aí você fica desnorteado, né? Vai embora. Então, cada um de nós aprendeu não só sobre as suas vidas. Molica, por exemplo, saltava do carro, dizia assim: aqui é uma área rural. E eu não acho